existe algo que a ciência ainda não comprova. Uma sensação, um arrepio, uma cura sem remédio. E se eu te contar que tudo isso é energia? E se eu te disser que nossos pensamentos mudam a realidade? Hoje nós vamos permear um caminho pelo visível e o invisível. A minha convidada de hoje trilha jornadas espirituais. Terapeuta holística, eu convido vocês a estarem muito interessante entre o que acredita, o que a gente vê, o que é ciência e o que é espiritualidade. Suzy Pacheco, terapeuta holística, comigo nessa terceira edição do podcast Estação Verdade. E aqui nós vamos perguntar todas aquelas nossas dúvidas. Vamos nos arrepiar, nos emocionar, nos impactar? Sim, porque é isso. A gente nunca sabe tudo da vida. E o universo é uma descoberta sem limites. Olá, minha querida. Bem-vinda, à terceira edição do podcast Estação Verdade. Olá, Sandra, é um prazer enorme estar aqui no podcast, nessa terceira edição aqui, Então, para mim foi muito grande estar aqui, com todos vocês, um pouquinho sobre esse assunto que ainda, eu vejo assim que existe muito misticismo diante de tudo isso, Então as pessoas ainda estão um pouco céticas diante a espiritualidade, as pessoas estão se abrindo, mas ainda existe, muita coisa oculta que as pessoas não entendem e acho que isso tem a ver mais com religiosidade, com fanatismo, Então eu achei bem interessante a tua proposta aqui e estou muito feliz de estar aqui com você. É mais simples do que parece? Eu não diria que é simples, eu diria que é a consciência. Cada um de nós estamos num patamar de consciência. E quando a gente vai evoluindo a nossa consciência, nós vamos nos dando conta de que entre, vamos dizer, o céu e a terra, existe muita coisa que a gente ainda não descobriu. Então, a e aquilo que a gente não conhece também, a gente teme, né? Tanto que um dos maiores medos da humanidade é o medo do desconhecido, Então, dentre os 4 medos da humanidade, um deles é o medo do desconhecido. E a espiritualidade, ela um pouco é desconhecida pela maioria dos seres humanos, Então, no que eu acredito, no que eu tenho fé, no que aquilo que eu não consigo ver, que eu não consigo, pegar, palpar, Então, as pessoas têm um pouco de medo de acreditar em algo ou até do que as pessoas vão falar sobre ela acreditar naquilo. É a história bíblica, de Tomé. Eu só acredito vendo. E às vezes nem tudo a gente vê, Não. Jesus ensinou isso muito para nós, Então, o que ele fazia, vamos dizer, toda aquela, que ele trouxe lá quando ele ficou os 40 dias no deserto, hoje mesmo, que a gente viu, mas o que foi aquela experiência dele, Foi uma evolução extrafísica. E como explicar essa evolução? Então, muitas vezes a pessoa precisa sentir. E tem como eu sentir? Tem, desde que eu me entregue para isso. A gente fala da tua profissão hoje, terapeuta holística, tu é especialista em constelação familiar, neurociência, física quântica, terapias energéticas como o Reiki, une todos esses conhecimentos científicos milenares e espirituais e sensoriais, não sei como é que vocês definem muito bem, quem trabalha, mas é enxergar o todo, É corpo, mente e espírito. As pessoas estão buscando cada vez mais a terapia nesse sentido, querendo se autodescobrir, querendo buscar ajuda também para um mundo que nos oferece diversas oportunidades, mas também está nos sobrecarregando. A tua jornada também iniciou nesse meio por uma experiência familiar, uma experiência muito, até dá para ser dolorosa, íntima, desafiadora. Tu também foi pega de surpresa por essas questões espirituais. Como funcionou? Como tu chegou nesse caminho, Suzy? Na verdade, eu sou piscipiana, então eu sempre gostei um pouco, Mas depois, por causa da correria, trabalho, responsabilidade, eu saí disso tudo. Então, quando a minha filha tinha uma certa idadezinha, que ela era pequenininha, ali pelo 1 ano e pouco, 2 anos, que ela começou a conversar com o extrafísico, aquilo começou a me dar medo.
né? E aí a minha procura foi para ajudar ela, né? Então eu via aquilo e aquilo começava, né? Tanto que às vezes eu não dormia, porque ela dizia, ai mãe, tá vendo, ali tá fulano, ali tá ciclano. Era que o meu amigo imaginário, tipo isso? Isso, só que ela descrevia, vamos dizer assim, ó, o pai dela que faleceu, ela descrevia, né? E ela não conheceu o pai dela, eu não tinha foto, eu nunca fui de ter foto de pessoas falecidas, isso é uma crença minha, né? De ter fotos dentro de casa de pessoas que já faleceram, então eu Mesmo recolho as tudo, fotos eu guardo. de vocês, de namoro? Recolho tudo e guardo. Ah, tá guardado. Tanto não importa quem é o parente, eu sempre deixo guardado, né? Até por causa da energia da pessoa que traz. Mas isso é uma coisa, né, que eu muito tenho tua. sempre. Isso. Né? Então eu trago isso hoje já como comprovação, né? Que eu sei como funciona, mas lá atrás era uma crença minha mesmo. Então ela não tinha essa dever, né? Fotos, coisas, até porque ela era pequena, né? Eu não comentava muito sobre isso com ela. E aí quando ela começou a ter os amigos de imaginário, descrever o pai dela, pedir para sair com ele, aquilo me gerou medo. E aí a minha busca, né? Quando ela tinha ali uns 3 anos e meio para 4 anos, que eu fui começar a buscar realmente para entender e compreender. Tu ficou viúva antes dela nascer? Sim, deu do 6º para o 7º mês de gestação. Ele morreu num acidente? Num acidente de carro. Uhum. E tu estava no final da gestação. Como foi para ti esse momento? Muito desafiador? Foi, porque, vamos dizer, é como se puxasse o tapete e você perdesse o chão ali, né? Então, é um momento que é a primeira filha, aquela espera, aquela expectativa. Então, tu tem todo um foco ali direcionado, e dali um pouco muda tudo a tua Teus vida, planos né? mudaram da noite pro dia. Mudaram da noite para o dia, então totalmente muda tudo, né? Mudou desde que na área de trabalho, mudou tudo, né, para mim. Então, eu estava, na época, eu estava tirando pós ainda, então eu tinha que estudar. Era muita coisa ao mesmo tempo, né? E foi bem difícil, foi bem desafiador, mas eu sempre digo assim, ó, que Deus, ele não dá algo que a gente não possa carregar, né? Ele sempre nos dá aquilo que a gente consegue. E eu fui moldando a minha vida conforme isso. Claro que devou ali, quando a minha filha tinha 1 ano, a minha mãe separou, né? Veio morar comigo, veio meu irmão mais novo. Então, muitas mudanças aconteceram na minha vida, muito rápida, muito drástica. Por isso que eu tive até a depressão, né? Então, foram muitas mudanças. E por isso também a busca, eu digo assim, foi pela minha filha, mas realmente hoje olhando, será que foi só por ela ou foi por mim também, né? Tu foi levada, talvez ela tenha sido a porta, assim, que abriu realmente nesse horizonte. É isso mesmo. Você acredita em vida pós-morte? Eu acredito, sim. O que é a física quântica ou a energia, não sei como tu te refere, né, a essa força espiritual, diz sobre isso, vida pós-morte? A física quântica nada mais é do que ela estuda partícula. Então, a física quântica ela é mais uma parte energética e ela entrelaça a espiritualidade, né? Mas ela não é um estudo sobre a espiritualidade em si, e sim sobre o átomo, né? Sobre a matéria, como funciona esse campo de energia. Se diz que a física quântica é até onde a ciência comprova a espiritualidade, isso, né? Mas dentro da espiritualidade, eu sempre digo assim, ó, a sua pergunta foi, eu acredito na reencarnação, acredito em vida após a morte? Sim. Por quê? Como que hoje a gente vai dizer assim, eu não acredito, se tem estudos já, né, que já foram feitos em, vamos dizer, pessoas que psicografam. Nós tivemos aí Chico Xavier, que foi, né, uma pessoa maravilhosa dentro, né, o conceito dele e tudo mais. Mas existe um estudo de médicos brasileiros que foram para os Estados Unidos, né, e levaram médios para lá e fizeram esse estudo. Então, eles injetavam, né, na mente do médio ali. É igual você, quando você vai fazer tomografia, que injeta aquela... O líquido azul, né? Isso. Só que é outro líquido que eles, para mapear o cérebro dos médios. E aí eles fizeram esse mapeamento e foram ver que quando os médios estavam psicografando, eles não desgastavam as ondas cerebrais deles. Simplesmente, eles estavam ali... Estava como se estivesse estacionado. E as escritas eram palavras, era um vocabulário que aqueles médiums não tinham. E dentro daí, quando a pessoa mesmo estava ali escrevendo, aí as sinapses neurais ali eram ativadas de formas diferentes. Então, era diferente quando era psicografia quando era escrita mesmo do próprio médium. Então, aí já vem uma comprovação, né, de que vamos dizer, a própria
regressão de vidas passadas, a própria regressão também foi comprovada que ela atinge níveis neurais do cérebro da lembrança e não da imaginação, né? Então aí a gente já vê que existe estudos tentando comprovar a reencarnação. Só que nós, claro que hoje a gente tem muitos aí médicos, cientistas, que eles não querem enxergar isso, porque aí eles vão ter que abrir mão, né, do controle, que hoje eles conseguem controlar, né, através da ciência. Mas se eu jogar um lado espiritual, eles perdem um pouco do controle disso tudo. Quando a gente morre, por exemplo, tendo vida pós-morte, o que acontece com a nossa energia? A energia de Sandra hoje no universo. Ela morre também, vai nascer uma outra energia, ou a energia é o que vai ser reencarnado nas outras vidas? Na verdade, quando a gente desencarna, existe um processo, né, vamos dizer, de sair do corpo. Então, às vezes, a pessoa depende muito do nível intelectual dessa pessoa, né? Ela vai demorar até ela fazer esse desdobramento entre corpo, matéria e espírito. Quando ela faz, que ela sai do corpo, né, ela tem uma ajuda pela equipe espiritual. Essa pessoa ela pode aceitar ou não, né? Mas o que nós somos? Nós somos... Posso pegar desde o início para a gente poder entender? Pode. Quando Deus criou o planeta, né, os planetas, a natureza, tudo mais, ele se viu sozinho. E aí, se você for no livro de Urântia e for ler realmente o início de tudo, a criação de tudo, você vai ver que Deus criou sua imagem e semelhança, que foi fragmentais, que a gente chamava de mônada. Essas mônadas, elas viviam e tinham o mesmo poder de criação de Deus. Só que aí, eles queriam experienciar a matéria. Então, eles entravam ali numa árvore, queriam experienciar como eles eram vivendo como matéria. Então, eles entravam dentro de um peixe e queriam experienciar como era a vida de um peixe. Só que, como eles tinham o mesmo poder de criação, eles começaram a criar seres grotescos, tipo cabeça de um peixe com a metade do outro animal. Eles começaram. E aí que Deus viu que realmente não podia continuar baderna, e ele resolveu fazer a roda de Sansara, que é a roda de reencarnação. Então, nós perdemos, né, alguns poderes que nós tínhamos e se transformamos em carne, em ser físico, matéria. Né, porque nós era só energia, ser espiritual, imagem e semelhança do Pai. Nós ainda somos seres espirituais, imagem e semelhança, só que nós perdemos alguns poderes que nós tinha. Né? Hoje a gente tem o tato, paladar, o olfato, mas antes nós tinha mais de 20 poderes, né, sentidos apurados. É por isso que falo da glândula pineal, que seria o nosso terceiro olho, no passado, e hoje a glândula hoje pineal. A gente voltou a ativar a nossa glândula, que é a nossa intuição, nosso poder intuitivo. Né? Então, se perdeu por muito tempo o poder da glândula, que muitos falam de terceiro olho mesmo, mas ela é como se fosse uma ervilhazinha localizada, né, dentro do nosso cérebro ali, que nós podemos, tem técnicas hoje de que a gente consegue ativar. Todos nós temos essa intuição. Ela é algo nosso, essa intuição, de todo ser humano consegue. Ele consegue ativar, ele consegue aguçar ela cada vez mais, né, e ficar cada vez mais intuitivo. Eu digo assim para os meus consultantes, né, você consegue saber se uma pessoa está te mentindo ou não, se você começar a ativar a tua glândula pineal através da meditação. Também eu gosto de usar cristais. Eu coloco ali 3 cristais, um de cada cor, e tento adivinhar qual é a cor do cristal. Né? Então, a gente consegue realizar isso de forma prática, através de técnicas mesmo, né? Que a gente consegue fazer isso. Falou em reencarnação, até eu quero que bote aqui na tela o meu amigo Enzo. Esse filme traz uma história de um cachorro que ele acabou reencarnando depois num menino. Isso é possível? Tu acredita que existe essa mudança de vir hoje pessoa, né, ser humano, depois vir num animal? Tem estudos que trazem para nós hoje que nós estamos aqui desde o início de tudo, né? Então, tem alguns estudos que traçam que nós já fomos planta, já fomos cachorro, e que nós estamos experienciando a vida através de tudo. Por quê? Porque como nós somos Deus, nós estamos aqui experienciando a vida. Então, a gente experiencia em todas as hierarquias, né?
Tem estudo que já mostra que não, que nós não viemos. Eu acredito que nós viemos experienciando, sim. Né, através dos livros que eu já li e tudo mais, eu acho que sim, que nós viemos aqui... Ser um cachorro e vir num ser humano é uma evolução? É uma evolução dentro. Por quê? Porque nós somos seres interdimensionais. O que isso significa? Nós não viemos só no cachorro, a gente vem de outros planetas. Então, tem pessoas que acham que somente o planeta Terra foi beneficiado e tem ser humano. Então, hoje a gente sabe que não, né? Então, eu trabalho com os arcturianos. Né? Então, tem seres de outras dimensões vindo ajudar na ascensão planetária. Então, a gente sabe que a gente já vem de outras dimensões. Então, muitas vezes você vem desta, reencarnando no planeta Terra, e muitas vezes você vem de outra dimensão, que reencarnando de outros lugares interdimensional. Eu vou te fazer uma pergunta, fica bem à vontade de respondê-la ou não. Na tua vivência espiritual, no teu próprio treinamento, porque acaba sendo técnicas, como você falou, são treinadas essas técnicas. Você acredita que o marido ele já reencarnou? Tu teve algum contato com ele pós-morte, uma sensação ou algum, né, digamos, um contato, né, essa psicografia mesmo, ou algo nesse nível? Não. Vamos dizer assim, quando eu trabalhei num centro, num pronto-socorro espiritual por 5 anos, que lá foi visto que ele estava junto conosco. E aí foi feito o encaminhamento dele lá. Né, que ele ainda estava preso aqui, em espírito, na matéria, ainda estava preso junto conosco. Né, e aí foi feito... Né, libertação. Isso. Tipo e aí foi feito um encaminhamento, foi feito um encaminhamento dele. Né? Sim. Mas eu nunca quis também, né? Então eu nunca quis receber, assim, eu acho que não era o momento. Então eu nunca fui muito fundo nisso, né? Mas já tive, assim, vamos dizer assim, muito contato com a minha avó paterna, que faleceu já faz alguns anos, e através de desdobramento, né, do sono, eu consigo conversar com ela, tenho mais contato com ela, né? Mas com ele eu nunca tive. E como é que a gente sabe que não é só um sonho, que é algo assim cerebral e é espiritual? Por exemplo, um sonho. Tá. Se eu sou leiga, para mim é só um sonho. Claro. Né? E para ti que tem essa estudo espiritual, é um contato, é sobrenatural, é um contato sobrenatural. Existe o sonho. O que é o sonho? É o meu burburinho psíquico. Então, vamos dizer que quando eu estou dormindo, o meu dia foi agitado. E aí, a minha mente ela é projeção do meu dia. Então, hoje eu estava muito ansiosa, eu estava pensando muito numa pessoa e eu sonho com aquela pessoa. Então, isso é um sonho, que é diferente do desdobramento. O desdobramento, todos nós temos, todos nós, quando dormimos, que a gente atinge um sono mais profundo, a gente se desdobra em corpos espirituais e a gente vai conforme a nossa frequência. Então, se a tua frequência está boa, você pode ir para níveis bons. Se a tua frequência está baixa, fui dormir, vamos pegar a brigada com a filha. Vamos dizer que eu fui para lá e eu briguei com a minha filha e fui dormir. Eu estou nervosa, eu estou agitada. Eu posso ir para zonas umbralinas, para zonas mais densas, e visualizar e ter aqueles pesadelos que as pessoas dizem, né? Agora, quando eu estou bem, que tudo, né? Eu sempre digo, o nosso quarto é o nosso templo, né? Então, a gente tem que ir para a cama, zen. Bem. Tem pessoas que vão, né, a televisão no quarto. Não é recomendado exatamente por causa disso. Então, quando eu me desdobro em sono, né, que entra em desdobramento, o que é o desdobramento? Ele é igual à morte. A única coisa que fica conectado o corpo matéria do corpo espiritual é o cordão acástico. Né? Porque é a mesma coisa. Quando a gente morre, o cordão acástico é cortado. Essa que é a diferença. Então, eu me desdobro e aí eu posso ir para zonas. E eu posso lá, que a gente chama na física quântica, de trazer o teu eu do futuro, do eu holográfico. Por quê? Porque eu posso trazer em níveis paralelos ou eu posso visitar alguém. Eu posso direcionar, eu faço muito direcionamento. O que eu quero hoje? Eu quero ir para um lugar espiritual para receber informações, para receber conhecimento sobre tal coisa. Eu quero aprender tal coisa. Então, eu me desdobro em sono para fazer isso. Você pode ir para visitar um ente querido que já faleceu. Você pode fazer em desdobramento e antes de dormir, você fica mentalizando aquilo que você quer. E eu posso treinar para fazer contato com um ser que já morreu?
qualquer pessoa consegue fazer isso. Tu acredita naqueles jogos, jogo do copo, por exemplo, aquilo é real? Pode acontecer mesmo? Pode vir alguém do além se manifestar ali? Ou, como dizem, são espíritos das trevas que vai vir? Nunca espírito de luz vem nesses jogos, nesses treinamentos. Isso é fato ou é mito? Olha, o jogo do copo eu nunca realizei, eu não gosto. Eu descobri ele, eu devia estar na 5ª série. Acho que todo mundo descobre na adolescência. Né? Que uma colega minha, uma turma, né, e uma colega minha fez e ela surtou. Simplesmente ela mudou completamente porque o espírito disse que ia estar nela, ia encarnar nela. Eu me lembro que foi bem assustador na época, né? Porque ela simplesmente mudou o comportamento mesmo, né? Mas isso eu era adolescente lá, né? Na adolescência, não entendia muito sobre nada disso. Eu só tinha medo mesmo. Não é legal as pessoas fazerem? Não. Por quê? Porque você não sabe quem você está invocando e quem está chamando. Por quê? Porque um ser de luz, ele tem um momento certo. Ele não vai se apresentar para você porque você quer. Ele vai se apresentar para você quando ele acha que é o teu momento e que você está pronta e preparada para isso. Qualquer um pode ter, todo mundo pode. Só que ele se manifestar, ele aparecer para você, ele falar com você, isso aí vai muito do espírito. Quando ele acha que realmente a pessoa está pronta, está preparada. Aqui é diferente, vamos dizer assim, de um espírito mais maldoso, que muitos chamam de obsessor, mas não seria o termo, é esse espírito que está vagando aqui. Ou que não entendeu. Isso, como o caso do Ghost. Do copo. Ghost, né? Até tem o filme, se o Uriel puder aqui colocar na tela para gente relembrar, é justamente o espírito, ele não entendeu, né, que havia morrido, e ele começa a falar com a esposa, com a mulher dele, através de outra pessoa que não tinha nada a ver. Que era, inclusive, no filme, ela aparece como uma charlatã, né? Ela mente que vê coisas e ela começa a realmente ver ele, né? É um dos clássicos, né, do cinema. É lindo esse filme. E são 3, né, atores aí. Na verdade, uma performance o que incrível. aparece nesse filme? Ele, quando ele morre, ele não aceita. Que foi o caso que aconteceu com o pai da minha filha. Ele não aceitou a morte. Então, ele fica perto da esposa. Só que quando ele descobre que o amigo dele quer fazer mal para a esposa, então ele quer interferir. Eles conseguem interferir? Não, eles não conseguem interferir. Então, esse é cinema. Isso é cinema. O que eles conseguem realmente entrar em contato com o médium para levar essa informação, mas muitas vezes o médium não sabe nem para quem vai levar essa informação e como que a pessoa vai receber, que é o caso dela. Ela, né, em primeiro instante, ela não queria saber daquilo. Não. Então tem muitas, isso vai muito de cada médium também, porque tu falar lá, eu recebi uma mensagem do fulano, um ente querido teu que faleceu, você pode receber isso numa boa, pode não. E aí vai muito daquele médium, será que eu quero isso? E o médium também interpretar a mensagem, né? Porque não deve vir uma mensagem clara, diz para o fulano fazer isso e aquilo, né? Senão todo mundo, né, teria alguém querido no além que ia vir dizer os números da Mega Sena também, com né? Com certeza. É que nós temos hoje, todos nós somos médium. Todos nós temos mediunidade. Uns mais aflorados do que outros. Então, por que um mais aflorado? Conforme a missão de cada um aqui. Então, essa pessoa tem uma missão aqui, ela precisou desenvolver tal dom mediúnico um pouco mais do que a outra que tem outra missão aqui. É só isso. Né? Mas todos nós podemos desenvolver as nossas mediunidades. Vamos dizer, eu não sou média de visão, eu não tenho a visão, né? Eu tenho a percepção, então eu sinto sensações. A sensação, eu senti o arrepio, a presença, sim, eu sinto a presença, eu sei quando está aqui ou não, por causa da presença, né? Que tu sente aquilo ali, mas não nitidamente como o Chico Xavier, um exemplo. Divaldo Franco, Divaldo, se você for assistir o filme mesmo dele, você vai ver que ele não sabia quando era um morto, desencarnado, e quando era uma pessoa viva. De tanto que ele tinha a presença da... De tanto que ele tinha via isso, a visão. A visão dele era bem aguçada, por causa da missão espiritual desses médiums. Né? Então, posso desenvolver? Posso. Eu posso ativar minha glândula pineal para ativar a visão. Aí eu pergunto,
É isso que nesse momento aquela pessoa deseja? Por quê? Porque no plano espiritual não é tudo mil maravilhas. Como aqui nós temos pessoas boas e pessoas ruins, lá eu não vou ver só coisas bonitas, eu também vou ver a coisa densa. E aí aquela pessoa está pronta para isso? Né? Porque vamos dizer assim, ó, a gente como trabalhadores da luz, a gente tem que se cuidar. Eu sempre digo assim, 24 horas por dia, porque existe muita maldade que não deixa nós evoluir, que não quer a nossa evolução. Eu passei mesmo agora nos últimos dias que eu recebi ataque muito espiritual, muito agressivos, né? Em que sentido, Suzy? Em que sentido de você acordar com alguém te soqueando, te dando um soco, e você for olhar e você estava roxa naquele lugar. De alguém tentar te asfixiar, tapar a tua respiração e tu não conseguir se mexer, tu não conseguir, sabe? E nessa hora o que tu faz com a oração? Eu sempre deixo tocando de noite a oração de Miguel Arcanjo. E aí, quando eu lembro que parou de tocar, eu vou lá e boto de novo, sabe? Se eu levanto para ir no banheiro, eu boto de novo. Então, eu sempre deixo a oração de Miguel Arcanjo, aquela que é, né, de 21 dias, eu deixo tocando no ambiente do quarto para harmonizar o meu quarto. E como é que tu lida com o ceticismo? Tu fala isso abertamente, né? Já deu várias entrevistas, falando agora no podcast. Já pensaram, já te falaram assim, isso é maluquice da Suzy, isso é invenção dela, é do psicológico, ela até imagina que ela está sentindo, que ela está sendo agredida, mas é tudo um pensamento, é uma imaginação cerebral? Já ouviu muito disso? Olha, eu não falo abertamente para as pessoas fora. Né? Então, até nem em consultório, eu só falo com pessoas que têm um nível de consciência um pouco mais avançado, aí a gente comenta. Mas essa gravação, por exemplo, chega para muitas pessoas. Mas eu não me importo muito com a opinião alheia, entende? Por quê? Porque se eu for me importar, eu não faço o meu trabalho. Né? Porque a minha família toda é cética também, entendeu? Eles não acreditam. Então, se eu for me importar com isso, eu não faço o meu trabalho. Então, para mim, eu aprendi a me bloquear e o que a opinião do outro é do outro, a minha é minha, eu tenho a minha verdade e respeito a verdade do outro. Tu seguiu e encarou como uma missão de vida. Como uma missão de vida. Tu acredita que para alguns vem mais essa missão determinada, por exemplo, no teu caso, que outros não vai chegar aqui nessa vida, já que tu acredita em vida pós-morte, não vai chegar nessa encarnação, essa missão, tu acredita que chegou para você, então? Sim. Por quê? Porque cada um de nós estamos numa evolução diferente e viemos porque a gente faz um contrato antes de reencarnar. Então, a gente simplesmente não vem e reencarna. Existe um contrato que a gente faz firmando o que eu quero aprender nessa reencarnação. Por que eu vim? Por que eu quero vir filha desse homem, dessa mulher, dessa família? Né? Por que eu quero nascer em tal cidade, em tal país? Então, existe todo ali um contrato que é feito conforme aquilo que eu quero experienciar e aprender nesta vida. Então, tem coisas que eu vou vir em outra vida para experienciar e para viver. Então, esse é um acordo que eu fiz nessa reencarnação. Que não é consciente hoje para gente. Que não é consciente, mas isso vai... Eu sempre digo assim, ó, nós vamos recebendo sinais. Só que muitas vezes as pessoas não querem enxergar os nossos sinais por causa da correria, por causa da crença limitante, né, que as pessoas têm. Então, claro, é para todo mundo? Não. Porque senão todo mundo seria trabalhadores e aí não teria outras, né, mão de obra, como se diz, né, outras profissões. Então, não. Mas aquela pessoa, a evolução é para todos nós. E nós somos todos, temos mediunidade, né? Uma certa mediunidade. O reiki é uma energia. Há comprovação que o reiki funciona? Tanto que hoje o Ministério da Saúde aprova ela como uma técnica terapêutica, porque pelos inúmeros benefícios que ela tem, que foi comprovado nos hospitais, nos pacientes. Então, sim, ela tem uma comprovação, porque foi muitas pessoas que, através do reiki, recebeu curas extraordinárias. Até na Bíblia tem algo, não fala, né? A imposição afeto tem um poder de cura. Seria traduzido em reiki? Na verdade, o reiki ele sempre existiu no planeta. Só que Michael Shui, ele trouxe como o nome reiki
né, como essa energia, né, que a gente canaliza ela, né, porque ele recebeu isso, né, então quando ele foi lá nos altos da montanha, ele recebeu essa intuição, como Jesus recebeu a intuição lá, né, no deserto. Então ele recebeu intuitivamente e ele canalizou essa informação através de símbolos sagrados. Né? Então, a diferença é os símbolos que a gente utiliza no reiki, que vamos dizer, num passe você não utiliza, você só utiliza da energia. No reiki, a gente utiliza da energia e de símbolos sagrados para potencializar, na verdade, é a mesma coisa os arcturianos. Eu trabalho com os arcturianos, eu trabalho com símbolos arcturianos. Então, através daquele, cada símbolo tem um significado e é feito no campo energético da pessoa. Dentro daquele... arcturianos que tu fala, dentro, cada um tem uma missão, né? Uhum. Todos nós temos chakras? Todos nós temos chakras, porque são vórtices energéticos que nós temos espalhados no nosso corpo. Então, vamos dizer, lá, quando iniciou o primeiro, vamos dizer, lá no tempo das cavernas, que os homens, ele desdobrou o primeiro chakra, lá antigamente, né? Por causa que os homens precisavam da caça, né? De ir para a luta, de caçar. Então, lá começou a funcionar os nossos centros de energia, os nossos chakras. E ele veio ao longo, né, de cada evolução que nós tivemos, ele veio, vamos dizer, se abrindo chakras. Hoje, eu trabalho com os 22 chakras cósmicos, né? Então, muitas pessoas falam dos 7 chakras que são do nosso corpo, que estão interligados às nossas glândulas, que estão interligados a órgãos do nosso corpo. Então, vamos dizer assim, todos nós temos os 7 dos corpos, nós temos os sutis que estão acima da nossa cabeça, acima da coroa, e temos os que estão abaixo, que são os terrestres, que estão abaixo da sola dos pés. E como é que eu sei que os mais importantes, assim, e que eles estão desalinhados? Como é que eu sei? Vamos dizer, os mais importantes hoje na humanidade é os 7 principais que estão no nosso corpo. Por quê? Porque eles são responsáveis por órgãos no nosso corpo. Então, como que eu sei que estão desalinhados? Vamos pegar assim, quando eu tenho um problema financeiro, quando eu tenho dores do nada, né? Então, quando eu começo a entrar em desequilíbrio no meu corpo, aquelas emoções ficando mais intensas, eu sei que desequilibrou. Vamos dizer o nosso chakra da garganta, aquela pessoa que tem dificuldade de comunicação, que não consegue falar em público, né, que ela tem o chakra da garganta bloqueado, né? Então, se eu tenho problema de relacionamento, eu tenho o meu segundo chakra bloqueado, então nunca dá certo nada para mim. Por quê? Porque eu tenho algum problema ali que bloqueou o primeiro centro de energia, porque o primeiro é a base de tudo. Se o primeiro bloqueou, vai bloquear todos os outros. Então, a gente cuida muito. O que é o primeiro? É a nossa base, a nossa família, tem aquela pai, pessoa que mãe. Diz, eu faço tudo e nunca nada dá certo para mim. Então, tem problema com chakras desalinhados. Quando você começa a ter algum problema de saúde, algum problema financeiro, relacionamento, um dos chakras estão bloqueados. Falando em constelação familiar, que é outra especialidade tua, para alguns a constelação familiar é um teatro inconsciente. Não vamos dizer que aquelas pessoas que são consteladores estão fazendo um teatro consciente, mas que elas estão fazendo algo que é inconsciente, que é pensado, que é imaginado, que não existe essa ligação, né, dos ancestrais, enfim, tudo que prega a constelação familiar. Ela já existe há centenas de anos, mas ela veio para a roda, digamos, da conversa mais recentemente. E o cinema trouxe isso. Até tem um filme que é Uma Nova Mulher, uma série, que eu quero que tu dê a tua opinião sobre isso, se ela é como a série apresenta, né? Ela se descobrem problemas, inclusive, de mortes em outras vidas, de antepassados, aliás. Influencia mesmo na nossa vida? Ou é consciente, é real isso, Suzy? Eu realizo a constelação, tanto individual quanto em grupo. Agora, dia 5, nós tivemos um grupo que foi lindo de ver, né? As curas que foram realizadas ali, né? Então, as manifestações que foram realizadas é pelo campo mórfico, né? Então, ele é diferente um pouco da física quântica, né?
Então, a gente, vamos dizer assim, a gente consegue acessar o campo mórfico daquela pessoa. Assim como você consegue acessar qualquer campo. Vamos pegar um exemplo, isso é conhecimento. Quando você está aqui, e aí a sua filha está lá na casa. Se você começar a se concentrar na sua filha, você se conecta com as emoções dela. Você se conecta com a sua filha. Isso é treinado. Né? Então, pelo campo mórfico, a gente consegue, porque tem todo o ritual de abertura, tudo mais, né? E eu trabalho também com a espiritualidade, então a gente consegue fazer esses acessos também através da espiritualidade e a gente consegue acessar, sim, a informação. Influencia, sim. Então, a gente já tem comprovações N aí que influencia, que muitas vezes a gente, pelo campo, a gente pega algo que não é nosso, traz para a nossa vida presente, e isso é inconsciente, muitas vezes. A gente não tem aquela consciência que o meu problema de relacionamento estava lá na minha tataravó, que eu nunca conheci. Porque até a 7ª geração passada influencia no meu campo presente hoje. 7ª geração? 7ª geração. Então, vamos dizer assim, aconteceu lá com uma ancestral que eu nunca, né, nem nunca vi falar, mas é acessado sim, por quê? Porque eu consigo acessar o campo dela e eu consigo pegar aquele problema que era dela para mim hoje, no presente. E como a gente trata, porque na constelação familiar fala muito de hierarquia, né? Uhum. Principalmente não ouvir, por exemplo, hoje o mundo moderno traz das mulheres, principalmente, uma geração sanduíche, que a gente chama, que está criando filhos e cuidando dos pais, né? São muitos casais, mulheres principalmente, que têm mais essa pegada do cuidar. Estão vivendo os dois mundos, né? Que é ser Sim. mãe e ser, de certo modo, mães dos pais, né? Claro. Mas aí existe, né? Como cuidar isso na constelação para não se sobrepor à hierarquia dos pais? Porque passam os pais serem filhos dos filhos, né? Uhum. É que, na verdade, isso é uma crença. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Para mim, isso é uma crença limitante, tá? Que nós viemos aqui, nós temos obrigações, temos que cuidar dos nossos pais, e dentro da constelação, quando ele fala em honrar, ele não fala de pegar o problema para você. Entende? E o que muitas vezes a gente faz? É isso. A gente abraça o mundo achando que temos que ser forte, principalmente as mulheres de hoje, elas querem ser mãe das mães, mãe dos pais, mãe do marido, mãe de todo mundo. E ela acaba entrando em desalinhamento, em desarmonia com seu campo energético, com seu feminino, por pegar pesos que não são seu. Então, vamos dizer assim, eu sempre digo para minha mãe, ela é ela, eu sou eu. Entende? Então, eu não tenho responsabilidade, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para honrar. Honrar é saber que ela me colocou no mundo, que eu tenho um maior amor, um maior carinho, fez o melhor respeito, que ela fez o melhor. Se ela tivesse me abandonado, ok, mas graças a ela eu consegui vir para cá. Né? Então, não importa o que aconteceu na história de cada um. Importa eu estar de bem com a minha história e saber que honrar pai e mãe é ir para a vida. Quando eu vou para a vida, quando eu me jogo na vida, quando eu dou certo, quando as coisas acontecem, é o jeito que eu estou honrando pai e mãe. Na constelação familiar, a pessoa descobrir o dilema que ela vive hoje, tem ligação com a vida dos seus ancestrais, pode trazer curas, tanto emocionais quanto físicas. Por exemplo, descobre-se que a pessoa está vivendo um câncer que é derivado ou motivo sofrido de algo que as suas ancestrais viveram. Ela pode curar, já viu relatos de curas nesse sentido, por ter feito o processo de constelação familiar e descoberto a raiz do problema? Vamos pegar o próprio câncer. O câncer, existe duas funcionalidades do câncer. Claro que existe câncer por má alimentação, por uso de droga, por uso de álcool, tabaco, tudo mais. Mas existe o câncer que é da reencarnação minha. Eu posso pegar ela de um ancestral, posso pegar como doença hereditária. Aí é diferente. Porque vamos dizer que a minha família materna, todos tiveram problemas de câncer. Quando eu tenho a consciência, eu consigo fazer o cancelamento, o encerramento, que a gente diz. Vamos dizer, mais espiritualmente falando, não tanto constelação, divórcio energético. Tá? Eu realizo o divórcio energético dentro da constelação. Por quê? Porque eu fecho aquele campo, aquela linha de energia entre a minha ancestralidade, entre os pai, mãe e os ancestrais. Eu fecho isso aqui, eu corto essa linha energética e aí
eu corto isso para minha geração e para a geração futura, minha filha, meu neto, meu bisneto, não terem mais o problema da doença hereditária. Então é diferente um pouquinho, né? Então eu não vou pegar um câncer que é da minha avó, mas vou dar fim naquela história. Naquela história. Por quê? O que é a doença hereditária? Ela foi conduzida por quê? Porque antigamente não existia muito estudo. Então, a fulana morria de um problema lá, a outra da família também, eles colocavam como, e aí criou-se na mente do ser humano de doenças hereditárias. Então, ele foi criado na mente do ser humano, a doença. Ela existe, ela é hereditária? Não, ela foi criada na mente e aí ela modificou nossa estrutura celular para isso. Então, essa hereditariedade, que na verdade foi uma criação, pode ser finalizada. E a pessoa consciente que faz isso, ela liberta todos os que vêm depois dela. Nos cursos, certamente, vocês têm muitos exemplos reais de casos assim. Tu soube de algum caso específico assim? De doenças hereditárias? Doenças, ou até divórcio energético. Falou de um tema, né, de emoções. A pessoa separou a relação, o casal, que está acontecendo muito hoje, que as pessoas não sabem quando é o fim, né? Acabam agredindo a outra pessoa, ou até matando o outro porque não aceitam aquele fim. Um divórcio energético, ele pode dar o fim, numa sessão, digamos, a pessoa conseguir se desprender daquela outra pessoa? Sim, dependendo do nível de consciência dessa pessoa. Se ela quer aquilo. Se ela quer aquilo. Então, por quê? Porque, vamos dizer assim, existem pessoas que vão trabalhar de forma diferente? Vão. Eu não, eu trabalho pela linha espiritual. O que é a linha espiritual? Eu só trabalho com o consenso da pessoa. Então, se você quer realmente, porque tem gente que diz, eu quero, mas inconscientemente ela não quer. E aí, ela mesma, porque tudo é energético, ela mesma se auto-sabota. Né? Então, o divórcio energético, ele existe, ele não faz parte da constelação. Ela é outra linha, é outra técnica terapêutica, que eu realizo bastante, até no detox energético, eu só realizo em dezembro. Eu realizo bastante o divórcio energético para cortar todos esses laços. Por quê? Porque o que as pessoas não entendem um pouco vamos dizer que você se relacionou com fulaninho. Esse campo de energia dele está em você. Então, existe fractais dele em você e teu nele. Enquanto você não faz o divórcio energético, às vezes levou 10 anos, você nunca mais viu. Mas lá você fica lembrando do cara, você fica, sabe, ou sonha com o cara. Por quê? Porque não é feito esse divórcio. E aí, muitas vezes, o teu relacionamento presente, ele não engrena, ele não dá certo, porque existe lá... laço lá atrás. E aí as coisas não vão. Isso é só, Suzy, entre marido e mulher? Não, porque entre marido e mulher é mais forte por causa da sexualidade. E aí existe a energia sexual, que também fortalece, e a gente faz o divórcio dessa energia sexual. Se torna mais forte ainda as energias. Eu posso fazer divórcio energético entre mim e a minha mãe, entre mim e meu pai, entre mim e um irmão, aquela pessoa que não me faz bem. Vamos dizer, uma mãe narcisista. Não faz bem para mim. Eu honro ela, mas eu quero longe. Então, eu posso fazer o divórcio. Longe não quer dizer que a presença esteja longe em presença, mas que o que ela faz não te afete, isso? Isso, então, o que ela faz não me afete. E também, né, dentro da própria psicologia, a gente sempre diz, né, positiva, a gente diz assim, eu não preciso conviver com pessoas que me fazem mal. Eu também posso me afastar do convívio. Eu também posso me afastar. Aí, isso dentro da constelação Suzy, mas não tem que honrar? Não quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou honrando, eu não estou pegando para mim, eu não estou sentindo raiva da minha mãe, eu não estou aqui, né, com esse sentimento, julgando ela, mas só que o convívio diário não dá. Então, eu me afasto. Qual o mito assim, mais absurdo que tu já ouviu sobre terapias energéticas, ou alguma coisa que tenham te falado e tu ficou assim, sem resposta, ou pensando não vale a pena responder? Teve algum episódio? Assim, sabe, falando, eu fiquei pensando agora, não me vem muito. Por quê? Porque eu lido com muitas pessoas que acreditam e não acreditam. Então, eu sempre, quando eu começo a conversar, eu já vejo o nível dessa pessoa, primeira coisa, e eu sei se eu posso entrar ou não em alguns determinados assuntos.
Então eu já nem falo para essa pessoa sobre algumas coisas. Então algum embate já nem surge porque eu tento Tu evitar. traduz o campo, dá para dizer quase isso, né? O campo energético da pessoa. Eu tento evitar. Essa semana mesmo atendi uma senhora, né? E aí ela é muito na linha mais Kardec. Eu sou linha espiritualidade. O que é espiritualidade para mim? É livre. Porque o que é Kardec? Kardec segue uma doutrina, ele é religião. E tu não segue doutrinas. E eu não sigo doutrina. E aí, né, teve aquela coisa que eu vi, que quando, né, ela começou a travar ali, eu vi, não, agora isso aqui ela tem consciência de compreender, isso aqui eu já não vou mais falar, mesmo os seres espirituais dizendo que era para falar. Não, por quê? Porque eu senti... Tu tem esse domínio, o ser espiritual está te dizendo, não fala, Suzy, tu consegue consciente dizer para ele, não vou falar. Não. Fica quieto, fica na tua, para de me açucrinar. É isso mesmo. É quase isso. É quase tu isso. já brigou com algum dos seres de luz que te acompanham? Brigar. Assim, de dar uma xingadinha? Não, brigar não, porque aí existe o respeito, né? Porque a hierarquia? Eles estão ali junto conosco. Mas tu já te indignou com alguma mensagem, alguma coisa que mandaram tu fazer? Algumas vezes, assim, vamos dizer assim, ó, eles estão ali para auxiliar, né? Mas muitas vezes sim, que eu digo assim, por que isso comigo? Por que isso acontece? Eu não sou uma pessoa má, por que eu tenho que passar por isso? Né? Então, que é a pergunta de muitas pessoas. Claro, né? Esse ano me aconteceu algo dentro da minha casa mesmo, que eu me questionei, eu digo, credo, uma pessoa entrou dentro da minha casa, largou o trabalho dentro da minha casa, para me prejudicar. Poxa, eu mal vejo a pessoa. Acontece isso? Na vida real? Na vida real. E aí eu briguei com eles porque eu pensei, poxa... E vocês estavam fazendo o quê? Estavam dormindo? Deixar que isso acontecesse, sabe? Mas por quê? Mas... Né? Quem abriu a porta fui eu, quem botou a pessoa dentro de casa fui eu, né? Então, como a gente diz, então sim, acontece. Já que tu abriu essa porta aí, né, largou um trabalho, a energia de uma pessoa pode influenciar os ambientes ou mesmo um trabalho, como você falou, pode fazer isso? É real isso? É real e influencia sim. Por que influencia? Primeiro, nós temos um campo de energia, um campo áurico, aonde a todo momento nós estamos fazendo troca de energia. Só que eu tenho que entender que essa minha troca eu faço com pessoas, eu faço com animais, eu faço com um ser da natureza e eu faço com o planeta. Então, tudo tem aura, tudo tem um campo áurico. Se você pegar uma planta e você olhar vamos dizer, para uma folha, e você ficar olhando para aquela folha, você vai ver o campo áurico da folha. Você vai ver o campo de energia em volta da folha. Então, tudo tem energia. E a gente faz essa troca o tempo inteiro. Então, eu absorvo a tua energia como você absorve a minha o tempo inteiro. Nós somos os maiores ladrão de energia que temos. Então, sim, tudo é influenciado. Por quê? Se eu não estou bem, eu chego num lugar, eu posso contaminar minha energia baixa, contaminar aquele lugar. Você contamina o lugar, você contamina... Isso aqui é matéria, isso aqui é energia condensada. Então, quer dizer que, vamos dizer, essa cadeira aqui, ela vai ficar com a minha energia. A próxima pessoa que sentar, ela vai captar o meu campo de energia. O que eu faço na clínica? Mentalmente, eu limpo com o campo de energia do Mestre Saint Germain, que é a luz violeta. Então, todas as memórias compartilhadas nesse ambiente sejam purificadas, desde teto, parede, tudo. E sumam. Isso. Para deixar um ambiente neutro outra energia. Para outra pessoa. Assim você pode fazer na sua casa também. Né? Então, sim, vamos dizer que você está com uma energia mais densa, mais baixa, você está preocupada, ou está de luto, ou está ansiosa, e vem uma pessoa feliz, está alegre ali. Quando ela chega perto de você, você começa a sugar a energia dela, ela começa a baixar o campo vibratório e você aumentar o seu. Então, você vai sair bem. E esse é o maior risco das pessoas hoje quererem fazer tanta caridade. Ai, as pessoas estão sempre nessa... Ai, as pessoas me enxergam, vêm falar da vida. Só que isso também... As pessoas não sabendo se proteger, ela vai começar a ter dificuldade na vida dela. Entende? Por causa disso que a gente precisa também se preocupar em nos cuidar. Porque as pessoas roubam, sim, o tempo inteiro o campo energético. O trabalho é um campo de energia. Só que qual é a diferença do trabalho? Eu vou lá, pago um pai de santo para fazer mal para Sandra Siqueira. Né? Eu não gosto da Sandra Siqueira, não gostei da Sandra. Por favor. Os problemas estão na porta, em fila para entrar, né? Não preciso mais. Eu tenho que entender que existem pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas que
fazem um trabalho extraordinário, e eu tenho que entender que existem pessoas que ainda estão num nível vibratório denso, que a tua felicidade incomoda essa pessoa. Às vezes não é nem o bem material. As pessoas acham que é só pessoas que têm dinheiro. Não é o que tem, é o que a pessoa é, o que né? a pessoa é. Então, a tua alegria, ela contagia as pessoas, e aquela pessoa, ela é triste, ela é amargurada, e aí incomoda. E aí ela vai lá, aí aquele pai já faz uma lavagem cerebral nela, ela acredita naquilo realmente. Não, porque tem muitas pessoas invejando você, tem que fazer um trabalho. Gente, não tem que fazer nada disso. Né? Só que botar isso na cabeça das pessoas. Que tudo que tu faz volta para ti. Né? E o que aconteceu contigo? Exemplo que tu disse, uma pessoa determinada largou lá um trabalho. O que tu fez para se livrar daquela energia? O que a gente pode fazer em ambientes? Primeira coisa, quando eu comecei a ter a consciência, quando as coisas começou a travar. Por que começou a travar? Porque foi um mês que muita coisa aconteceu. A minha mãe adoeceu, ficou 9 dias no hospital. A minha filha adoeceu. Então, muita coisa, e só eu para tudo. Somente a Suzy. E tu viu que alguma coisa estava desequilibrada. Isso. E aí eu comecei também, que baixo o campo vibratório, né? E aí eu comecei a baixar meu campo vibratório e eu vi que algo está errado. E aí eu vi que as coisas começaram a travar, e eu vi que estava. Fui lá, eu trabalho com radiestesia, fui lá na radiestesia, fui fazer a medição do campo, realmente eu vi que tinha algo, né? Que foi largado ali, vi quem era a pessoa, tudo mais, beleza. Né? O que eu fiz? Vamos dizer, eu não faço desmanche igual as pessoas costumam ir lá em Pai de Santo fazer desmanche. Não. Eu trabalho com campo de energia, trabalho com gráficos radiônicos, né? Eu trabalho com aplicação de energia ali. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma limpeza do ambiente com sal grosso, ervas, botei lá, né? Então tem alguns que vão dizer, mas a Suzy... Sim, eu coloquei os pontos dos preto velho lá para limpar, né? Então, eu não falo muito abertamente, porque as pessoas às vezes acham que os preto velhos não, eles são seres de limpeza, são seres, né, que realmente... Então, eu botei os pontos preto velho para limpar, fiz aquela limpeza, com a mente em oração o tempo inteiro, tomei 7 dias consecutivos, banho de sal grosso, com ervas, né, para poder limpar o meu campo também, todos os dias aplicando reiki em mim, né, para poder alinhar novamente o meu campo de energia. E trabalhei com a mesa, e trabalhei com as mesas radiônicas também, arcturiana, para limpar. Né? Então eu fiz as mesas para mim, radiônica ali, né? Não devolvi nada, não vejo isso. Então eu digo para as pessoas, largou para o universo. Larguei para o universo. A lei do retorno. A lei do retorno. Para mim, isso, o que importa é a minha consciência. A lei do retorno é fato? A lei do retorno é fato. Sim, ela é uma lei universal. Né? Então, acreditando ou não, ela é uma lei universal, assim como a lei da gravidade. Então, né? Cuida do que tu vai fazer para o outro, que vai voltar. Isso. A nossa vida é um ping-pong. Joguei a bolinha, ela retorna. Se eu joguei flor, eu vou colher flor. Ação e reação. Ação e reação. Por que atingiu o Suzy? Porque eu baixei meu campo. Eu permiti baixar meu campo porque estava acontecendo muita coisa. Entendeu? Mas, assim, vamos pegar um exemplo. O trabalho atinge as pessoas? Sim e não. Mas hoje a gente vive num mundo muito caótico que é impossível da gente manter zen 24 horas por dia, todos os santo dia. Você abriu brecha, que diz na Bíblia, vigiai e orai. Então, se você não está o tempo inteiro, 24 horas, orando e vigiando, você vai acabar, num momento ou outro, abrindo a brecha. Né? Talvez atingir mais ou menos, mas vai atingir. Vai atingir. Uhum. Como é que eu diferencio um terapeuta sério, que está entregando algo verdadeiro, real, de picaretas? Existe picareta em todo o mercado, né? Tu deve ter notícia de muitos. Uhum. E deve chegar pessoas te questionando justamente porque conhecem vários outros, né? Que fazem picaretagem. Como é que a gente vai avaliar quem presta e quem não presta nesse ramo profissional? É um pouquinho assim, né? Eu não gosto de falar muito. Ou porque, diferenciar, né? Isso. Mas eu sempre digo assim, tudo é campo de energia, nada é por acaso na nossa vida. Então, por que eu fui parar naquela terapeuta lá? Entendeu? Porque o meu campo de energia é favorável a ela. Vamos dizer, esse picareta. Só que a pessoa que procurou, não é um picareta? A energia atraiu. Eles como é que eles andam na mesma frequência. Isso, andam na mesma frequência. É por isso que muitas vezes você se identifica com uma terapia, que também não quer dizer, vamos pegar um exemplo. Eu já peguei pessoas que frequentavam outra terapia e chegou para mim lá, e quando eu fiz o meu processo de terapia, ela disse assim, mas eu faço na fulana, e não é assim.
Eu digo, sim, mas é que a fulana trabalha com a técnica, eu trabalho com a ressignificação e a técnica. Então, o meu modo é esse, eu não vou abrir mão. Então, você vai lá na outra. Por quê? Porque existe uma diferença entre técnica. Vamos dizer, uma reikiana. Você vai chegar lá, ela vai ter que colocar na maca, vai ter que aplicar o reiki e tchau pra ti. Né? Ela não vai fazer toda essa introdução, ela não vai fazer, tipo, eu sempre faço uma técnica de hipnose, de Theta Healer, de constelação ali, não a técnica de constelação, mas uma dinâmica de constelação, entendeu? Então, eu sempre vou para depois. E aí, o que ela me disse? Não, mas eu não quero olhar para minhas emoções. E tá tudo bem, eu respeito, eu não quero olhar. Mas então não é para mim, essa paciente, entendeu? Por quê? Porque a minha técnica é um pouco diferente. Quem vai fazer constelação? Ela faz a constelação ali, entendeu? Ela é especialista em constelação. Então ela entende um pouco sobre espiritualidade, às vezes a consteladora não, porque ela só sabe da técnica de Bert Hellick. Agora, vamos dizer assim, a minha constelação, eu trago muito a espiritualidade, conceitos de Bíblia, por quê? Porque eu gosto, eu trabalho com essa linha mais. É o meio que tu entendeu que tu consegue chegar mais longe ou chegar num resultado melhor. É a minha técnica. Ela práticas. é a técnica do Bert Hellick, formada, vamos dizer assim, ó, que eu criei para mim trabalhar. Personalizou. Vamos dizer, você vai chegar lá no outro e você vai dizer, mas é bem diferente. Sim. Beleza, mas para mim isso é certo ou errado? Não existe certo. E existe o quê? Aquela terapeuta que vai aplicar somente a técnica ou aquela picareta. E quem vai na picareta? Exatamente, a energia pessoa, que se atraiu isso. pelo picareta. Quem vai na técnica? Quem só quer a técnica. Quem não quer olhar para a ferida, quem não quer ressignificar a ferida, ela não vai se atrair comigo. E tá tudo certo, tá tudo bem. Qual é a diferença entre, por exemplo, intuição e digamos, mediunidade? Eu posso saber, não, só foi uma intuição, né? Mulheres dizem que tem, né, o sexto sentido. Eu já estou achando que temos sexto, sétimo, oitavo, né? É tanto sentido ou mediunidade. Como é que eu sei diferenciar essa linha tênue entre uma intuição, que todos, né, nós podemos ter, e que eu tenha uma linha, digamos, mediúnica que eu teria, que eu vou ter que uma hora, porque diz que isso, né? Se tu é médium, uma hora tu vai ter que, né, exercitar essa mediunidade, né? Isso é real? Qual é a diferença? Olha, eu acho um pouco muito religioso um pouco isso. Por quê? Porque vai muito de cada ser humano. Eu posso ter vindo com a mediunidade um pouco mais aguçada por um determinado contrato que eu fiz. Mas se aqui eu não quero aquilo, eu tenho pessoas que eu recebi, que foram em centros, que disseram assim, fulano falou para mim que se eu não desenvolver minha mediunidade, eu vou adoecer, e eu vou ficar doente. E a pessoa colocou isso na cabeça. E a pessoa estava surtando. Isso não foi uma, nem duas, nem três, foram várias. Que a pessoa começou a surtar porque ela disse assim, eu não quero mais responsabilidade, a minha vida já é corrida. Né? Então, isso é o quê? É um acordo da pessoa que ela vai se responsabilizar lá depois. Lá quando ela desencarnar, que ela vai ver que ela não resolveu, ela vai ter que voltar novamente numa nova reencarnação para resolver esse problema. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Como que eu vou dizer para ti que se você não desenvolver, tu vai adoecer? Se Deus, que é o Pai maior, deu o livre-arbítrio para cada um. Então, não, eu faço aquilo que eu quero da minha vida. Né? Então, isso para mim é um pouco de misticismo, um pouco de religiosidade. Eu não acredito um pouco nisso. Né? Mas a tua pergunta sobre intuição e mediunidade, todos nós somos médium, um pouco mais aguçado que outros, né? A intuição ela é de todos nós. Todos nós somos intuitivos. Por quê? Por que Deus deu esse poder para nós da intuição? Exatamente para nos autodefender da vida. Para você saber quem está mentindo, quem não está para você identificar um perigo antes que aconteça, que você vai sentir, não, mas eu acho que ali não é um ambiente para mim. Sabe quando tu vai numa festa e tu diz, acho que não é para ir, e você vai lá e acaba indo e acontece alguma coisa? É isso aí, a tua intuição o tempo inteiro, ela está ativando você a todo momento, 24 horas por dia. A mediunidade não, a mediunidade ela é em alguns momentos da nossa vida que ela é ativada ali conforme aquilo que eu preciso naquele momento. Todos nós temos 12 dons, uns mais ativados do que outros, mas eu posso desenvolver elas. Esses 12 dons que você fala, quais são eles?
Nós temos o dom da visão, da incorporação, deixa eu ver se eu vou lembrar de todos, Sim, da intuição, alguns. né? Então, vamos dizer assim, ó, de sentir, vamos dizer, eu sou muito do sentir. O que é sentir? Eu consigo sentir quando a pessoa chega lá, logo quando eu comecei, eu achava que eu era uma pessoa doente, né? Depois eu comecei a entender e compreender. Por que tu pensava que era doente? Porque quando a pessoa, antes da pessoa chegar lá e a pessoa estava com dor de cabeça, eu começava a sentir dor de cabeça. Quando a pessoa estava com dor de estômago, Você conectava antes dela chegar? Eu me conectava antes dela chegar. E eu começava a sentir o que ela estava sentindo. Aí eu começava a achar que eu estava sempre doente. E aí, quando eu comecei, né, aprender a me bloquear, né, mais para poder não sentir tanto o campo, né, eu fui vendo que isso não é meu. Então eu já digo, né, o que é seu fica contigo, o que é meu fica comigo, né, antes da pessoa chegar. Mas isso, né, essa sensibilidade, o sensitivo, né, o dom da incorporação não é todo mundo que tem, né? Então, e tem pessoas que têm um ceticismo em cima muito grande. Ah, a pessoa incorpora. Gente, todos nós podemos incorporar, né? Acho que é só coisa da Umbanda, mas não na física quântica, né, existe, né? Ninguém não se pode ocupar dois corpos no mesmo tempo, no mesmo espaço. A física quântica não acredita em incorporar, né? É um elo na áurea, né? Isso, ela não vai entrar dentro de Sim. você. Ela está ao seu lado, influenciando aquilo. Nós hoje temos médios, vamos dizer. Duas pessoas seria uma enganchada na outra, Isso, quase isso, quase né? isso. Para a gente desenhar para as pessoas. Só que hoje a maioria dos médios são semiconsciente. Nós antigamente a maioria dos médios era inconsciente. Então eles simplesmente adormeciam, o corpo espiritual ia para um plano espiritual para receber um tratamento, enquanto o guia lá, ele tomava conta, vamos dizer, mas do lado tomava conta do inconsciente e comandava tudo ali, as ações daquele médium. Né? A gente tem que cuidar quem se engancha na gente, então. Sim, por quê? Porque eu já vi muitos médios achar, vamos lá, eu incorporo lá a Cabocla Jurema, vamos pegar um exemplo. Será que é a Cabocla Jurema que está contigo? Será que é ela mesma? Será que ela é mesmo? Tem que ter treinamento, então, para identificar. Porque muitas vezes o médium acha que é. Mas como está a consciência desse médium? Aí entra lá, quem está junto comigo é conforme o meu campo de energia. Se o meu campo de energia está muito baixo, os meus guias, os meus mentores de luz, eles não conseguem chegar muito perto, e aí quem toma conta de mim? Esses seres mais trevosos. Então isso tem que ter um cuidado muito grande. Falam em pessoas que são viciadas ou que em álcool, cigarro, que fumam muito, elas podem estar sob uma influência de um ser de trevas que tinha o hábito, né? Pessoas reencarnadas que né, foram para um outro lado, que ficaram com aquele desejo. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. Quando a gente desencarna, você continua com as suas emoções, ela fica mais aflorada. As suas emoções, elas afloram cada vez mais. Né? Porque eu não tenho corpo matéria. E também com os mesmos desejos. Eu vou ter fome, eu vou ter sede, eu vou sentir tudo. Muitas vezes, quando eu não vou para o plano espiritual para aprender vamos dizer assim, a esse aperfeiçoamento, a me doutrinar, a me evoluir, eu fico aqui. E aí aqui eu vou sentir vontade. Então, eu uso droga, eu vou para o lado de quem já usa droga. Só que essa pessoa ela vai começar a usar muito mais droga do que ela usava. Porque ela precisa usar por 2. Isso, porque ela precisa usar. Então, aquela pessoa ela vai perder o controle na bebida. Ela vai começar a beber cada vez mais. Isso é nítido quando morre um parente. Vamos dizer, morre um parente que era alcoólatra. Dali um pouco, o sobrinho começou a beber. Do nada, ele era controlado, ele começou a beber. Pode saber que aquele parente está ali junto com ele para... E tem como fazer um divórcio energético aí? Não, ali não é divórcio energético. A gente faz encaminhamento, que a gente chama. A gente encaminha o espírito. Aquela pessoa, aquele espírito que está ali. Só que qual é a dificuldade hoje do encaminhamento? Eu encaminho o espírito. Mas se essa pessoa ela não mudar o nível de consciência dela... O hábito vai voltar. Esse espírito, ele vai ficar por um tempo no plano espiritual. Depois ele tem livre-arbítrio. E aí ele pode voltar. E se essa pessoa não mudou sua consciência, ele pode voltar para a pessoa. Ah, mas daí não deu certo. Não é que não deu certo. Essa pessoa continuou com os mesmos, vamos dizer... Hábitos, nível vibratório, pensamento, sentimento. Quando eu falo em nível vibratório, eu estou falando de pensamento mais sentimentos. Qual é a tua visão sobre os guias espirituais?
Eu digo terrenos. E daí também te pergunto sobre anjos e seres de luz. Tu falou que pode não ser um anjo nem um ser de luz e tu está confundindo. Sim. Então, isso precisa de estudo. Sim. Mas e os guias espirituais? Quem acredita nos guias, muitas vezes é tido como tolo, né? Como é que tu vê esse cenário? Eu acho uma pena as pessoas, porque todos nós, quando nascemos, quando nós vamos reencarnar aqui, todos nós recebemos uma equipe espiritual. Conforme, vamos dizer assim, a conexão. Então, vamos dizer assim que o meu guia pode ser um ancestral meu, pode ser alguém muito querido de outras vidas, que não vai reencarnar e quer ficar junto comigo e me cuidar. Então, existe hoje, vamos dizer assim, o anjo da guarda, que é aquele que está mais presente, que está próximo de mim, que tem uma conexão. Pode ser um familiar ou não? Pode ser um familiar, pode ser um ancestral mais longe, né? Por quê? Porque esse acordo foi antes de eu reencarnar. Então, antes de eu reencarnar. Antes eu determinei, vai lá ser meu anjo. Isso, é um acordo ali que é fechado, aquela pessoa, ela vai abrir mão. Só que aí existe o quê? Quando eu paro de evoluir, eu também freio a evolução desse ser de luz. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu não sou só responsável pelo meu ato, eu sou responsável por toda essa equipe que está comigo. Por ele estar muito próximo de mim, então todas as minhas ações estão influenciando neles. Então, a energia tem que ser meio compatível desses guias aqui. Então, eles não são seres muito celestiais, porque a energia dos seres celestiais é incompatível com a nossa. Então, são anjos da guarda que vieram, pessoas que estão aqui cuidando de nós, intuindo nós, vamos dizer assim, a nos tornar pessoas melhores. Que é diferente, vamos dizer, de anjo guia. O que é um anjo guia? O anjo guia ele é diferente, ele é um ser celestial, mais de uma hierarquia maior de evolução, que ele vem para ajudar, para nos auxiliar em determinada etapa da nossa vida. Então, ele vem ali para ajudar em alguma coisa, num trabalho da luz, numa evolução planetária, num desdobramento, que a gente também faz trabalhos em desdobramento durante o sono, então a gente não trabalha só durante o dia, por isso que muitas vezes o médium tem que se cuidar, nós, trabalhadores da luz, porque a gente trabalha de dia e de noite, né? Então, às vezes, a gente trabalha mais de noite do que de dia. Né? Então, a gente em desdobramento vai ajudar na ascensão planetária, né? Nessa evolução no campo, né? Do planeta para a regeneração. Então, nós recebemos guia. Então, eles são anjos guias que a gente chama, é diferente. Então, nossos anjos guias são celestiais. São seres de hierarquia maior que pode vir de outros planetas. Seria o nosso anjo da guarda? Como os arcturianos, os pleidianos. O anjo da guarda é o que está com nós o tempo inteiro. É aquele que se conecta mais com o meu campo. Guia. Não é o anjo guia. O anjo guia é mais celestial. O anjo da guarda, ele... E como é que eu descubro quem é o meu anjo da guarda? Você pode descobrir, vamos dizer assim, o seu anjo da guarda, se ele quiser se conectar com você. Se ele não quiser, você não vai descobrir. Então, é o momento da Sandra descobrir o seu anjo da guarda, ele vai se conectar, ou ele vai mandar uma mensagem, ou ele vai vir em sonho, ou ele vai vir em desdobramento, ou ele vai vir através de uma psicografia, ele vai vir e se manifestar para você. E por que algumas pessoas têm mais sensibilidade, conseguem se manifestar, e outras não enxergam, não veem nada, como a Sandra, que quer ver e não vê? Aí entra, por que eu quero ver? De curiosa, eu acho. Não dá para ver, então. Melhor não ver. Vamos pegar um exemplo, né? Como eu já disse, eu não sou médium de visão. Eu posso desenvolver minha mediunidade de visão? Posso. Eu estou pronta, estou preparada? Vamos dizer assim, de acordar e ver que eu tenho alguém ali do meu lado. Eu estou pronta para isso? De sentar na mesa, dali um pouco eu sento alguém na minha frente e olhar, oi, tudo bom? Entendeu? Não, então, para que eu quero Deixa ver? Deixa quieto, né? É quase isso. Então, aí entra um pouquinho ali do ego de cada um, né? Então, por que eu quero aquilo ali? Será que eu quero por amor? Ou eu quero só para dizer que eu tenho aquele contato sobrenatural. É isso aí. Então, muitas vezes, nós, às vezes, não soubemos. Mas eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Então, eles sabem a hora e o momento certo de cada um. Então, o véu está caindo. Se você me perguntar, nós vamos morrer não sabendo de nada, o véu está caindo. Entendeu? Então, esse véu que foi criado, né, pelo plano de Deus para que a gente não lembre,
ele começou a cair. Então, cada vez mais eu vou lembrar da minha vida passada. Cada vez mais eu vou enxergar os seres. Cada vez mais vem técnicas disfarçadas, talvez, de técnicas, né? Através de uma meditação, para que a gente descubra. O próprio, vamos dizer, o meu animal de poder. Como que eu acessei o meu animal de poder, que é o lobo? Através da meditação. Então, eu comecei a meditar, fazer uma meditação mais xamânica. Que o animal é o lobo. De poder é o lobo. E aí, ele veio para mim, ele se apresentou para mim. O anjo da guarda é a mesma coisa. Ele vem para você, ele se apresenta quando ele achar que você está pronto. Eu ia chamar até o filme Interestelar para a gente comentar. Eu não queria deixar de fora essa parte. Eu queria que tu me fizesse uma análise deste filme. Esse filme, ele é muito bonito, né? Ele é lindo, esse filme, porque ele aparece bem a física quântica que a gente... Né, Dampierre-Marie Galev, hoje um físico quântico que ganhou o prêmio Nobel, que ele simplesmente trouxe para nós esse conhecimento dos universos paralelos, da multidimensionalidade. Hoje a gente consegue se desdobrar, vamos dizer, em desdobramento, a gente consegue ir para essas multidimensionalidades. Então, ele mostra que, vamos dizer, a filha dele, que estava ali no plano Terra, há 10 anos, já tinha envelhecido, e ele tinha passado um dia lá no plano. Então, ele mostra para nós que o plano, vamos dizer assim, que esse tempo nosso aqui é diferente do tempo de Deus, é diferente desse plano, né? E por isso que muitas técnicas hoje, né? Eu utilizo muitas técnicas de trazer o eu do futuro para a realidade presente através dessa multidimensionalidade, que é o que o filme traz para nós, né? A impressão que o tempo de lá é muito mais lento que o nosso tempo, né? Por isso que a gente pensa que as coisas não vão acontecer, mas a gente é no tempo de Deus, porque lá... Aí entra um perigo. Vamos lá. Porque um perigo. O que é o tempo de Deus? Tem gente que diz assim, se Deus quiser, no tempo de Deus, só que... Isso nos acomoda. Eu tenho isso aí. Eu só não posso aprender a me acomodar. Eu tenho que entender que tudo existe um momento certo para acontecer. Mas se eu não tiver ação, não vai acontecer. Porque eu tenho livre-arbítrio, né? Com certeza. Então, muitas vezes as pessoas paralisam esperando que Deus mande para ela. Só que se eu não fizer nada, nada vai acontecer também. As pessoas têm muita ainda, né? Nós podemos falar horas e horas, as pessoas vão continuar com dúvidas e com perguntas. Se tu pudesse dizer assim, para as pessoas te fazerem uma pergunta, existe uma pergunta que tu quisesse que as pessoas te fizessem para sanar boa parte desse medo, dessa curiosidade, dessas dúvidas? Se tu pudesse dizer, me faça uma pergunta, qual pergunta que tu gostaria que te fizesse? Exatamente, eu queria que as pessoas, elas olhassem para dentro delas e fossem atrás do conhecimento e da verdade. E não atrás daquilo que os outros estão dizendo que é realidade. Por quê? Porque existe muita coisa aqui, as pessoas ainda estão com aquele véu da Matrix, que elas estão sobrevivendo todos os dias, fazendo as mesmas coisas, e aí é muito fácil de eu julgar, de eu chegar e dizer, isso aí que a Suzy está falando é tudo balela. Tá, mas ela foi atrás do conhecimento, ela leu os livros que eu já li, ela já experienciou o que eu já experienciei, ela já viu o que eu vi. Então, é a história do fácil, calçou o meu sapato. Isso. Né? Então, é muito fácil tu julgar os outros. Antes de julgar, vai atrás do conhecimento. O conhecimento está aí, para quem quiser acessar. Só que eu preciso me colocar no lugar para acessar. Vamos dizer assim, cada um de nós estamos numa evolução diferente. Tem um curso que eu dou risada, que eu conto para os meus constantes, que eu fiz ele 2 vezes, né? Porque a primeira vez eu não entendi nada. Parecia que eu estava lendo tudo em inglês. E aí, passou um tempo, eu li outros livros lá, fiz outros cursos, e dali um pouco eu refiz ele. Né? Paguei de novo, o curso era caro, paguei de novo e fui fazer ele de novo. Aí eu entendi, meu Deus, eu não tinha entendido isso, meu Deus, isso... Sabe por quê? Porque tudo é o nosso tempo. Às vezes, aquilo ali, eu só não consigo acessar. Então, eu não vou julgar, eu não vou criticar alguém que está acessando aquela informação. Por quê? Porque cada um está num nível. Então, para aquela pessoa, ainda ela não está no nível de consciência de compreender aquilo ali. E entra aquilo que você me disse. Aí, eu também me canso de explicar para aquela pessoa que não está no nível de compreender. Então, eu não tenho que estar me explicando para aquilo ali. Prefere deixar ela no tempo dela. Só que nós não temos mais tempo. Então, a pergunta seria, será que você ainda tem tempo para parar a sua vida e pensar em não evoluir, continuar na Matrix? O mundo está mudando. As pessoas estão mudando. Tudo ao nosso redor está mudando com uma velocidade da luz muito rápida. Será que eu ainda tenho tempo
para ficar escondida nos meus medos, nas minhas crenças e na minha matrix, ou eu preciso acordar para que não seja tarde demais. O Desencarne em Massa está aí exatamente para essas pessoas que não acordar. Então, nós não temos mais tempo. Suzy Pacheco, muito obrigada, né, por fazer esse podcast comigo. Eu sabia que ia ser um mergulho profundo. E, então, esse foi, né, o 3º episódio da série Estação Verdade, na Estação NP. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema, que é maravilhoso. Eu adorei. Que mexe com a gente. Eu adorei estar aqui com você. Que maravilha. Gente, nós ficamos por aqui, então, encerrando esse 3º episódio, nesse mergulho profundo, como eu falei no início, e eu espero que a sua energia fique sempre em bom movimento, em bons movimentos. Fico por aqui.